Povo de Deus, paz do Senhor mais uma vez. Que bom estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Sou o pastor Daniel. Aqui estamos no canal Ensinados para Ensinar, ok? E nós estamos em aulas, em vídeos que tratam a respeito de como fazer, como tratar, o que falar em uma saudação. E eu sei que vai ser de grande valia, esses vídeos serão de grande valia, serão de grande ajuda para você, para o seu ministério, para a sua igreja, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o meu povo sofre, o meu povo erra por falta de conhecimento. E nós, como já temos experiências na casa de Deus, experiência na obra de Deus, eu estou querendo, e vou te ajudar, vou te ensinar, ajudando a não cometer os mesmos erros que nós cometemos, que nós vimos outros cometerem, para encurtar o seu caminho sem pegar atalhos, ok? De que Deus continue te abençoando para a glória do nome do Senhor. O que fazer? Como falar? E hoje nós vamos tratar sobre 3 erros de uma saudação. 3 erros que se cometem em uma saudação, que você não pode cometer de maneira nenhuma. Pegue sua caneta, pegue seu papel, vamos anotar, vamos marcar, porque é de grande importância sabermos destes pontos. Não só dos acertos, mas também dos erros. Porque a Bíblia fala em Provérbios que aquele que cai e se levanta, esse é um homem que Deus ajuda. Esse é um homem um grande homem. Mas aquele que aprende com o erro dos outros, esse sim é sábio. Ou seja, eu cair e levantar é uma grande qualidade, é uma grande característica que você pode ter, que a gente pode possuir. Mas quando a gente aprende com um erro de outro a não cometer os mesmos erros que os outros cometeram, esse verdadeiramente é o sábio. Então nós estamos aqui para ser sábios na presença de Deus e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas, ok? Então, 3 erros que não se podem cometer em uma saudação, ou 3 erros que as pessoas cometem, e que você não vai cometer em nome de Jesus. Primeiro erro que não se pode cometer em uma saudação. Primeiro erro, passar do tempo. Como assim? Passar da hora, passar do tempo em que foi pré-estabelecido. Escute aqui. O que é muito comum de todas as pessoas que estão começando o ministério, o que é muito comum de todas as pessoas que estão galgando, que estão crescendo, que estão desenvolvendo ministerialmente, é ser afoito, é ser afobado, é querer com muita sede ao pote, é querer mostrar às vezes algo ou alguém. Claro que isso não é intuito, mas às vezes ou pelo fato de ser imaturo, pelo fato de estar começando, está querendo muito rápido, querendo aprender e querendo mostrar, às vezes é muito afobado, às vezes é muito afoito pelo fato de não ter a experiência devida. Mas com o passar do tempo vai aprendendo que não é por muito falar. O que é muito falar, pastor? O que é muito falar? É passar do tempo pré-estabelecido. Uma coisa que nós devemos sempre entender, uma coisa que devemos sempre analisar. Não passar do tempo, não extrapolar da hora. Mas o pastor, seja em uma pregação, seja em uma saudação, não me falou do tempo. Isto é um beabá. Isto é o que a gente deve entender. Por mais que o pastor não falou o tempo da pregação, tenha noção.
tem irmãos que trabalhou o dia todo. Tem pessoas que já saiu do trabalho direto para a igreja. Tem pessoas que o marido não é cristão. Tem irmãs que o esposo, que o marido não são cristãos, que os filhos não são cristãos. Ou seja, nós temos que ter essa noção, temos que ter esse feeling. No momento que nós iremos falar da pregação, vamos falar com mais profundidade, com mais especificidade, ok? Mas numa pregação não pode passar de 40, 50 minutos, porque senão fica cansativo, porque senão as pessoas vão enjoar, porque senão as pessoas não vão querer te ouvir mais. Ou seja, para uma pregação boa, para uma pregação bem pregada, para uma pregação bem explicada, 45, 50, 55 minutos no máximo, para que a igreja venha absorver. Porque nem todo mundo, queridos, está no mesmo nível que você. Nem todos estarão na mesma profundidade. Ou seja, não pode dar muito pão, porque senão a pessoa vai morrer estufada. Senão a pessoa vai ficar estufada e às vezes não vai querer ouvir mais. Ou seja, você sempre vai ter que deixar as pessoas com desejo de querer ouvir mais a palavra de Deus. Você vai sempre ter essa obrigação de deixar as pessoas com desejo de ouvir mais a palavra de Deus. Então, o primeiro erro que não pode se cometer em uma saudação, passar do tempo. E qual o tempo exato para uma saudação? 5 minutos. 5 minutos e mais nada. 5 minutos para você falar, porque saudação, queridos, não é pregação. Saudação não é para pregar. Saudação não é para explicar de Gênesis a Apocalipse, porque tem gente que quer fazer isso. Saudação é para você trazer uma palavra de Deus para a igreja, uma palavra de meditação para a igreja, ok? É uma palavra rápida, é uma palavra encurtada. Não uma pequena palavra, mas uma palavra encurtada que vai edificar a fé de alguém, que vai levantar, vai animar alguém, vai exortar a vida de alguém, ok? Então, saudação não é pregação, saudação é saudação, uma saudação de 5 minutos, falando, aqui estamos nessa noite para exaltar o nome do Senhor, trouxe uma palavra. Ok? Máximo 5 minutos, queridos. Máximo 5 minutos. Quando for uma pregação, aí sim. Introdução, o corpo do sermão e a conclusão. Mas enquanto isso, traga uma palavra reflexiva. Traga 2 versículos para o entendimento da igreja. Ok? Então, passar do tempo é o primeiro erro que muitas pessoas cometem. 5 minutos e pronto. 5 minutos e ponto. O segundo erro que muitas pessoas cometem ao trazer uma saudação. Qual é? 3 em 1. Fazer 3 em 1. O segundo erro é fazer 3 em 1. Como assim? A pessoa, em uma saudação, ela quer ler a palavra, ela quer orar e ela quer cantar. Às vezes quer contar testemunho. 4 em 1. Irmãos, temos que entender que nós não somos os únicos a ter a oportunidade. Nós temos que entender que depois de nós, tem outras pessoas que haverão ou que virão para ter a oportunidade. Então, não faça 3 em 1. Não seja esse tipo de pessoa. Vai lá, abre a palavra de Deus, lê o Salmo todo, lê o Salmo 119 todo o Salmo 119, depois, eu convido a igreja para ficar de pé para orar, aí chama a igreja para orar, depois que ora, pode sentar a igreja, eu gostaria de chamar os músicos para me ajudar, aí começa a cantar tudo desentoado, não faça isso não. Esse é o segundo erro das pessoas do qual irão falar ou que cometem uma saudação, querer cantar, querer orar, querer ler a palavra. Ou você lê a palavra, ou você ora, ou você canta. Ou você lê, ou você ora, ou você canta. Não queira fazer tudo. Paulo disse que somos um corpo, membros um dos outros. Um canta, um ora,
um lê, um fala salmo, um traz a revelação, um traz algum testemunho, mas que tudo venha a ser feito com ordem e decência. Não é uma baderna, queridos. A saudação é para edificação. Se não é para cantar, ora. Se não é para cantar e nem orar, leia a palavra no seu devido tempo, no seu devido momento, para que não venha ter uma bagunça, irmãos. Já basta Satanás, já basta os demônios, já basta Satanás e seus adeptos quererem atrapalhar o culto ao Senhor. Não seja você mais um, não seja você um que queira destruir, que queira atrapalhar o culto a Deus. Porque o culto, o intuito do culto é entregar a Deus um louvor, é entregar a Deus o melhor de nós. Porque passamos durante o dia uma tribulação, passamos luta, passamos dificuldade, louvamos, cantamos, adoramos em nossas casas, em nosso trabalho, no nosso carro, onde for, nós fazemos tudo para a glória de Deus. E quando chega no culto, nós temos que expressar a Deus gratidão, devemos expressar a Deus um louvor, devemos expressar a Deus uma oferta. É isso que nós temos que entender, que o culto serve. O culto não é para nós, o culto é para Deus, só que nós fazemos parte do culto. Então nós não podemos atrapalhar o culto que é para Deus. O culto, se é para Deus, deve ser direcionado para Deus. Então não vamos atrapalhar, não. Nós não vamos atrapalhar porque nós estamos sendo instruídos no que nós devemos fazer. Cada um faça aquilo que Deus propôs no seu coração, mas não queira fazer tudo. Ok? Nem Jesus fez tudo. Ele chamou os discípulos para os ensinar, para fazer obras maiores depois daquilo que ele faria, depois do que ele iria subir. Ok? Então, o segundo erro que cometem, principalmente quando é visitante, irmãos, você quando for visitar a igreja, não queira fazer tudo, não queira se mostrar. Lembre-se, a glória é de Deus. É Deus que vai mostrar você. É Deus que vai soprar o seu nome. Olha o que ele disse para Abraão. Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Deus é tão poderoso que não engrandece a pessoa. Deus engrandece o nome da pessoa para que quando a pessoa chegue, o nome dele desapareça. Para que represente, para que mostre o Senhor na vida daquela pessoa. Ok? Então, seja o portador da presença de Deus, seja o portador da palavra de Deus. Não queira a glória que é de Deus, para que nós não façamos, para que nós não sejamos que nem Lúcifer, que nem um anjo de luz, que era de luz, agora é anjo das trevas. Não faça que nem ele fez, querendo tomar o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é seu é seu. O que é de Deus é de Deus. Então, o culto é para Deus. O culto é direcionado para Deus. Então, faça com ordem e decência. Faça com ordem. Temos que ter noção que no culto há outras pessoas que têm oportunidade. No culto há outras pessoas que terão oportunidade. No culto terão outras pessoas que irão expressar de Deus. Então, seja você uma pessoa que faça com ordem. Ah, pastor, a pessoa fulano de tal faz assim, faz assim, faz assim. Não é porque aquela pessoa faz, você também deve fazer. Não é porque a pessoa faz aquilo daquela forma, você também vai fazer. Faça você a diferença. Seja você a diferença no meio de pessoas iguais. Vou repetir de novo. Seja você a diferença no meio de pessoas iguais. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem na saudação, passar do tempo. O segundo erro que as pessoas cometem, fazer 3 em 1, até 4 em 1. Ler, orar, cantar e até testemunhar. Não faça isso, não faça isso. Terceiro erro e último, desobedecer o dirigente. Desobedecer o dirigente. O dirigente está lá, tá passando as oportunidades, está falando, o irmão fulano de tal está com oportunidade para ler a palavra. Aí a pessoa vai lá e
Não, eu quero cantar aqui ao Senhor. Não, irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Claro que o dirigente, ele terá que ter a noção de que você vai fazer, do que você é bom para fazer, porque a pessoa, o dirigente não pode chamar uma pessoa que não sabe nem cantar para, o irmão tá ali com a oportunidade para cantar ao Senhor, sendo que o irmão não sabe nem cantar. Sendo que o irmão é desafinado. Cada um faz a função que Deus especificou. Cada um faz a função que Deus determinou, queridos. Então o dirigente tem que ter noção. Se aquele irmão não sabe cantar, ele vai orar. O irmão fulano de tal está com oportunidade para estar fazendo oração. O irmão fulano de tal está com... Se o dirigente está vendo que o irmão é tímido para orar, para orar em público, que tem pessoas que são um pouco tímidas para orar em público, orar no microfone. Mas há pessoas que são mais fáceis para ler uma palavra. Então, a pessoa está com a oportunidade, o irmão fulano de tal está com a oportunidade para ler uma palavra. Ok? Então, você tem que ter uma noção, ainda mais você que for dirigir o culto, tem que ter noção daquilo que o irmão, ou então, se você não sabe o que o irmão sabe fazer, não sabe o que o irmão é, chama, o irmão está com a oportunidade para fazer aquilo que Deus pôr em seu coração. Aí, você está dando a liberdade para o irmão ou orar, ou ler, ou cantar. Aí fica a critério do irmão ou da irmã. Ok? Então, vamos fazer com tudo com ordem e decência. Vamos fazer com sabedoria. Vamos fazer com propriedade para que o culto venha a ser bem feito na casa de Deus. Ok? Deus abençoe. Então vamos passar os 3 passos. Primeiro passo, o primeiro erro que as pessoas não podem cometer, passar do tempo. O segundo erro, fazer 3 em 1. Como assim fazer 3 em 1? Orar, ler e cantar. O terceiro erro que as pessoas cometem, desobedecer o dirigente, a não ser que o dirigente fale. Você está com oportunidade para fazer aquilo que Deus pôr em seu coração. Aí beleza, aí dá tudo certo, irmão. Você vai fazer dentro daquilo que você tem, dentro do tempo limite que você tem, 5 minutos, seja para orar, seja para ler, seja para contar um testemunho. Faça isso conforme o Espírito colocar no seu coração, mas com ordem e decência, ok? Fui chamado para dar uma saudação, o que farei? Aí estão os 3 passos, os 3 erros que você não deve cometer. Não cometa esses 3 erros. Passar do tempo de fazer 3 em 1, ler, orar e cantar. Não faça isso, não faça isso. E desobedecer. Quer ver o pastor irado? Irado fala no sentido agoniado. Quer ver o pastor agoniado? É você enrolar, encher linguiça. E a igreja sabe quando você está fazendo aquilo só para passar o tempo. Porque a igreja tem esse feeling. A igreja tem o Espírito Santo, irmão. A igreja sabe o que você deve, o que você está falando. Se está falando de Deus, se está falando no momento de Deus. Então, faça com propriedade. Se você não tem nada mais para falar de Deus, não fale. Entrega o microfone, agradeça a oportunidade. Ok? Então, aí estão os 3 erros que não se cometem em uma saudação. Espero que você esteja entendendo, espero que seja de grande ajuda, principalmente a você que está começando, principalmente a você que está desenvolvendo na fé. Que Deus em Cristo te abençoe, continue nesse canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente se você gostou, se não gostou, tá tudo certo. Deus abençoe. Só estou passando experiências vívidas, experiência que eu passei, experiências que eu já vi pessoas passando e não foi muito agradáveis, ok? Então, não cometa esses erros. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor.